Olá, Cornélio. Olá, Vina. Olá, Olá em em casa. casa. Cornélio, estamos em dezembro. Certamente. E vamos aproveitar, Cornélio, que se celebra no dia 17 de dezembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra os Trabalhadores de Sexo, para conversar um pouco em torno disto. É uma ótima ideia, Vina. É uma grande ideia. Afinal de contas, todos nós, sem exceção, Vina, todos nós temos aquilo que chamamos de direitos humanos, não é? Sara, na tua opinião, os trabalhadores de sexo, eles têm direitos? Sim, tem direitos. Epá, sim. Acho que sim. Não há direitos. Tudo é trabalho, né? Então tem. Eu acho que deveriam. E por que sim? Todos temos direitos, né? Somos humanos. Oh, tu ainda está a ganhar a vida. É uma profissão igual a outra. Bom, temos que considerar que eles também são seres humanos e está plasmado na Constituição dos Direitos Humanos que todo indivíduo é livre e goza de direitos. Então, sendo pessoa, tem direitos sim, e pese embora seja uma profissão que seja hostilizada, mas vamos admitir, sempre existiu desde os tempos remotos, mesmo nos tempos de Jesus, sempre existiu. E por que eles não teriam direito? Não que eu esteja a fomentar que esteja a admitir, esteja a aceitar o respeito, cada um tem a sua profissão, nós respeitamos. Então, sendo pessoas, como pessoas, nós devemos respeitar. É exatamente isso. Então, ainda que nós não concordemos com ideias, pensamentos, comportamentos ou profissões, mas temos que respeitar. Afinal de contas, todos nós temos direitos, pelo simples fato de termos nascido. Muito, mas muito bem dito, Vina. E as trabalhadoras de sexo não são uma exceção. Elas devem, como qualquer outra pessoa, ser respeitadas no bairro, na família, na comunidade, pelo parceiro, enfim, por todos. Como explicou e vai explicar a seguir Silvia Maumana. Olá, estamos de volta mais uma vez para o espaço de conversa e desta vez conversamos com Silvia Maumani. Olá, Silvia, e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Etelvina. Tudo bem? Tá tudo bem? Pronta? Muito pronta. Só antes de começarmos, vou referir que Silvia é defensora dos direitos dos trabalhadores de sexo, direitos humanos, assim é que é. Silvia, para começarmos, como é que acontece a violação dos direitos humanos dos trabalhadores de sexo? E por quê? A violação dos direitos humanos acontece no momento em que o trabalhador de sexo, né, ele é chamado pelos nomes devido às suas atividades, as atividades que realiza no dia após dia. Porque é simplesmente pela falta de aceitação da nossa sociedade. Simplesmente isso. Silvia, quais são as consequências disso para estas próprias mulheres, para a vida delas? Falo de consequências destas violações, assim, que é dos direitos humanos delas. Conforme vinhamos conversando, quando elas sofrem violência ou violação, seja psicológica, em casa ou na sociedade, na comunidade onde elas saem, né? Elas saem, refugiam-se para outro lugar e eles acabam consumindo excessivamente o álcool, acabam se drogando, não só para poderem realizar aquela atividade de sexo, mas também que é para poder esquecer dos problemas que tiveram lá no passado, em casa, os problemas que fizeram com que saíssem das suas residências, abandonassem a família para viver, às vezes, na rua, porque temos alguns que não têm condições para poder estar em uma casa de aluguel e acabam vivendo mesmo na rua. E as consequências são mesmo o consumo excessivo do álcool, que influencia negativamente na negociação do uso do preservativo. Surge daí aquela questão que o cliente se vê, ao invés do valor marcado, aquele que previamente foi marcado, o cliente propõe um aumento de acima de 50%, sem o uso do preservativo, acabam cedendo, não é? Sem contar também com as implicâncias que podem vir a acontecer já no que diz respeito à saúde, podendo assim contrair algumas ou várias outras doenças de transmissão sexual.
E quais são os tipos assim de violência mais frequentes que elas relatam, que eles relatam como sendo violação de seus direitos humanos? Os tipos de violação mais frequentes que nos são relatados, temos a violência econômica principalmente, que acontece depois da negociação do ato, quando uma das partes não cumpre com o pagamento ou com a devolução dos trocos devidos à outra parte, aí surge já a violência física. Então, temos mais reportes de violência econômica e violência física. Por parte dos homens trabalhadores de sexo, temos tido também violência física, geralmente. Isso por quê? Porque alguns já são homens, mas mulheres trans, não é? Os transgêneros. Alguns deles não se revelam para os seus clientes. Eles não dizem que a minha identidade real é esta. O cliente só descobre lá já no momento do ato, o que acaba fazendo com que o cliente não pague aquilo que havia prometido e também no momento da exigência coerciva por parte do beneficiário, aí entram já em conflitos, em choque, aí surgem já pancadas, não é? Também somos reportados mais violência física, a econômica e psicológica. Temos poucos casos de violência sexual, mas também recebemos. Silvia, agora vou lhe pedir apenas alguns minutos para acompanharmos o relato de duas mulheres que vão nos contar na primeira pessoa o que é que vivem. Podemos? Podemos. Vamos a isso. Seus nomes, seus rostos e sua voz. Tudo continuará anônimo. Não sei o que é que pensam, acham que é um objeto. Faz sexo porque esse aqui gosta de sexo, porque dar dinheiro. O que deixa de ser segredo são suas histórias. Tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos só. Ana é um nome fictício. Tem 39 anos, 11 dos quais como trabalhadora de sexo. Por dia, 3, 4. 3 ou 4 homens com quem tem de manter relações sexuais para viver. Nós estamos na rua, nós fazemos esse trabalho porque queremos dinheiro, queremos sustentar nossos filhos, queremos sustentar os estudos dos nossos filhos. Queremos fazer alguma coisa, né, como pessoa. Apesar de ser uma pessoa como qualquer outra, Ana vê constantemente seus direitos violados por causa do trabalho que faz. A sociedade também não aceita, porque se aceitassem não iam nos discriminar, né? Sim, e não para por aí. A discriminação vai até os centros de saúde. Por exemplo, tem organizações que levam as pessoas para centro de saúde. Você chega lá, diga que é o grupo-alvo. O grupo-alvo não é respeitado porque se é chamado de nomes. Quando a pessoa já começa a te chamar de nomes, já não tem respeito. Os tratamentos também não são como se estivessem a tratar uma pessoa normal. Há uma diferença. Violam mesmo os direitos porque não nos tratam como pessoas normais. Como quem foi buscar a doença. Ana recorda um episódio. Você chega lá, pede para ser atendido a fazer PrEP. Te mandam parar primeiro. Querem saber por que é que você quer fazer PrEP. Você explica, eu não tenho nada a esconder. Eu quero fazer PrEP porque eu não tenho um único parceiro. E também eu faço PrEP para me prevenir do HIV. Se prevenir do HIV, sim. Como assim se prevenir do HIV? Essa pergunta não seria eles já fazerem. Porque é que eu sei, eu sou grande o suficiente para saber porque é que eu quero fazer PrEP. Então, elas, em vez de me atender, ficarem ali a conversar. Eu cheguei lá, eram 8h30, fui sair às 14 e tal. Não é porque estavam a fazer algo, saíram de uma sala para outra e me fizeram andar de uma sala para outra, fazerem... É como se estivesse a apresentar alguém. Você sai, entra nessa sala,
te levam para outra sala, fazem a mesma pergunta. Te levam para outra sala, fazem a mesma pergunta. É muito difícil. Eu estava com uma outra moça também, eu fui contar, epá, não vale a pena entrar lá, a situação não está boa. A Ana desistiu dos serviços. Acabei saindo, fui para o outro centro de saúde, no outro dia já fazia. Neima fez a mesma coisa, desistiu, porque tinha vivido praticamente as mesmas coisas. Aliás, mais, a começar pelas igrejas. Tinha aquela igreja universal ali, então vieram, sensibilizaram as meninas. Então muitas de nós acabamos indo para a igreja. Aquela coisa de que nos sensibilizaram, evangelizaram, vamos à igreja. Então fomos à igreja. Ali na igreja, as pessoas que foram, né, do primeiro dia, nós fomos à igreja. Quando chegamos na igreja, o pastor disse assim, na sua pregação, começou a pregar, falou das mulheres trabalhadoras de sexo, que as mesmas que estão na rua não têm casas, não têm residências, vivem num goroda, são pessoas que não são normais, até os próprios homens que vão para ali não são normais. Aí muitas trabalhadoras de sexo que tinham ido para a igreja nesse dia, lembro-me de que muitas acabamos levantando e saíram. Saíram também das celas depois de serem detidas repentinamente. Não nos procuraram para nos falarem nada, de repente começaram uma rusga que todos nós acabamos caindo na esquadra, andaram nos perseguir de qualquer maneira, nos meteram embaixo dos carros, outras pessoas foram humilhadas com polícia, as mulheres nós acabamos correndo e naquela correria que nós estamos a fazer, em algum momento alguém cai, vai ser atropelada, o que é porque quando aparece a polícia sem nenhum aviso, acredito nós ficamos com medo porque não sabemos o que está a acontecer. Então isso tem sido um dos direitos que a mesma polícia tem nos protegido, mas a mesma polícia tem falhado em algumas partes. Em quase todas as partes do país existem trabalhadoras de sexo que têm em média 29 anos. De acordo com um relatório intitulado Trabalho de Sexo e Violência em Moçambique, só nas 3 principais cidades, Maputo, Nampula e Beira, existem cerca de 27 mil trabalhadoras de sexo. Entre as violências que este grupo mais sofre estão a física, sexual, econômica e emocional. Os principais perpetradores são os clientes, a polícia, os profissionais de saúde, a comunidade e outras trabalhadoras de sexo. Uma das principais consequências do desrespeito pelos direitos das trabalhadoras de sexo é a contaminação pelo HIV, para além de outras doenças físicas e psicológicas, em casos mais graves, a morte. De volta ao nosso espaço de conversa, Silvia, podemos ali acompanhar nesta reportagem que um dos pontos levantados pelas nossas entrevistadas é a questão do hospital. Quando elas vão lá para ter algum tipo de atendimento, infelizmente sofrem discriminação por parte do pessoal de saúde, assim é que é. Silvia, por que isto acontece? Por que o técnico de saúde ele também está ali para discriminar em vez de apoiar esta vítima, esta mulher ou este homem? Bem, no que diz respeito a essa questão, eu tenho a dizer que não é o centro de saúde no geral, no seu todo, que tem esses comportamentos. Em quase todas as unidades sanitárias, nós temos provedores de saúde que foram treinados para o acompanhamento, o seguimento ou ainda a recepção dos casos de população-chave. Estamos a falar de população-chave, os homens que fazem sexo com homens, as mulheres trabalhadoras de sexo, homens também trabalhadores de sexo, entre outros, que são do alto risco. Nas unidades sanitárias, conforme dizia, temos os provedores que foram treinados em como receber, apoiar e fazer o seguimento desses grupos alvos que acabei mesmo de mencionar. O que acontece é mesmo por indivíduo, não é toda a unidade sanitária.
porque mesmo quando estamos a fazer algumas capacitações para os provedores de saúde, nós temos também pedido para que façam a réplica para os demais que não puderam participar ou se beneficiar das capacitações, porque não é possível no universo de uma unidade sanitária que tem, por exemplo, 30 funcionários, capacitar a todos os 30, mas pelo menos 2 são capacitados e daí que há essa réplica. Então, o mau atendimento, a má recepção dos trabalhadores de sexo não é, no geral, da unidade sanitária. Sim. É uma parte da unidade sanitária que tem esses comportamentos. Mas quando isto acontece, como é que é encaminhado este assunto? Nas unidades sanitárias tem lá já diferentes organizações também que trabalham em prol dos direitos e defesa dos trabalhadores de sexo. Então, temos lá uma caixa, um livro de reclamações, temos ativistas, os paralegais, os defensores, repetindo, não é? Que recebem os casos, não é? Sim, eles estão lá, que em quase todos os dias tem palestras, debates, ali na fila de espera, realizam-se as palestras para aquele que sofreu violência, se calhar pode ter sido na semana finda ou outro mês anterior, tudo bem, pode se aproximar, lá vai dizer qual foi a porta. Infelizmente não tem nome, não é? Um crachá que contém nome, todos, sim, de identificação, mas diz a hora em que isso sucedeu, a porta e a data. Daí vai se procurar por aquele provedor e a unidade sanitária já realiza também ou dá os procedimentos para poder ultrapassar essa barreira. Certo. E como é que nós, como sociedade, Silvia, garantimos que os trabalhadores de sexo e não só tenham os seus direitos humanos respeitados? Para que se garanta, não é, o cumprimento dos direitos humanos dos trabalhadores de sexo, nós, no geral, devemos aceitar que existe esse trabalho. Certo, é com aceitação, cada um de nós tem um papel-chave na sociedade e se cada um de nós fizer a sua parte, nós teremos cada vez mais estes direitos humanos respeitados. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. As histórias que vimos no meio da conversa com Silvia, Maumane e Cornélio denunciam que ainda nos centros de saúde e nos bairros ainda há muita discriminação dos trabalhadores de sexo, o que é muito errado. Nós vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já. Bem-vindos à segunda parte do Asas. Hoje estamos a conversar um pouco sobre essa questão que está ligada ao direito das trabalhadoras e trabalhadores do sexo. E nesta segunda parte vamos começar falando um pouco sobre as pessoas e organizações, obviamente, que trabalham em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores do sexo. Vamos acompanhar. Olá a todos, meu nome é Silvia Maumane, vou falar um pouco da ABEVAMO e das suas atividades. A ABEVAMO é uma sigla que significa Associação Bejane Vavasativa Moçambique, que em português significa Apostem nas Mulheres Moçambicanas. Esta associação é uma associação de defesa das necessidades da população-chave. Estamos a falar das pessoas vulneráveis, dentre elas as mulheres trabalhadoras de sexo, os homens trabalhadores de sexo, as crianças dos mesmos e também os seus parceiros. Temos um grupo de ativistas que foi treinado para fazer o alcance e a referência para a testagem de HIV dessas pessoas. Depois da testagem, a testagem é feita pelas conselheiras que também foram treinadas pela ABEVAMO. Depois da testagem, para o caso positivo do HIV, as conselheiras levam ou acompanham fisicamente a beneficiário ou beneficiário para a unidade sanitária a fim de se beneficiar dos serviços nas unidades sanitárias. E também temos a componente de violência baseada no gênero
no qual fazemos o rastreio para quem for positivo a violência baseada no género, encaminhamos às instâncias, estamos a falar de esquadras ou posto policial mais próximo, e a posterior também vai ter que se beneficiar de um APSS, que é para evitar aquelas sequelas pós-violência. Temos sim visto uma mudança, pois antes nós tínhamos beneficiários que alguns conheciam o seu estado, eram HIV positivos, mas não tinham ou não se disponibilizavam a ir à unidade sanitária para buscar os serviços de tratamento do próprio HIV, o que em algum momento dava recaídas, a pessoa estava bem hoje, dia seguinte não está bem, não conseguia levantar para ir exercer as suas atividades, mas depois de terem sido inseridos, depois da sua inserção nos cuidados de tratamento, essas pessoas estão com a carga viral indetetável, o que também lhes possibilita a realização das suas atividades. E noutra vertente, que é do consumo excessivo do álcool, nós conseguimos, com as nossas sensibilizações, que é minimizar, vamos não está a mandar alguém deixar de consumir álcool, mas sim minimizar o consumo de álcool, que é para poder negociar o uso do preservativo com o seu cliente. Um dia, durante as minhas andanças, vi uma menina que é trabalhadora de sexo e era moradora de rua a ser espancada. A menina não sabia aonde recorrer, que era para pedir apoio. E quem estava a espancar a menina era uma outra colega trabalhadora de sexo. Uma vez que aconteceu na Baixa, eu peguei naquela menina, amparei primeiro, apresentei-me a ela como um ativista social e sugeri para que eu a acompanhasse ao hospital, porque ela tinha ferimentos. Precisamos respeitar os direitos de todos, Cornélio, não só deste grupo, mas de todos. Sem dúvidas, Vina. Afinal de contas, a partir do momento que a pessoa nasce, ela já nasce com direitos e precisamos respeitar esses direitos, não importa quem seja. Bem, vamos seguir para a próxima rubrica. Direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos, como, por exemplo, direito à vida, à propriedade privada, à língua materna, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, de igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei. Direitos à nacionalidade, de participar do governo de seu Estado, podendo votar e ser votado, entre outros, fundamentados no valor liberdade. Direitos econômicos, sociais e culturais, por exemplo. Direito ao trabalho, à educação, à saúde, à providência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentados no valor e igualdade de oportunidades. Depois desta rubrica, chega a hora de nos despedirmos de si. É como a Vina disse, muito obrigado pela sua companhia. Até daqui a 7 dias.